Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação daqueles que estão na sala nesse momento. Hoje nós vamos fazer uma discussão sobre Covid, né? Hoje, infelizmente, nós não tivemos assim um caso para poder apresentar. Quem não foi apresentado o caso pela equipe que estaria, porque fez uma pequena confusão com o horário. Então, eu e o professor José Geraldo, nós vamos estar aqui hoje para fazer uma discussão, né, sobre o manual, sobre aspectos do Covid, sobre casos clínicos que têm acontecido no Brasil. E eu acho que a gente pode fazer uma forma mais interativa dessa discussão, né, já que nós não temos aquela formalidade toda de apresentação de um caso único. Talvez apresentar casos ou situações, geral, que a gente vivenciou ou que colegas tenham vivenciado no Brasil, né, que a gente pode ilustrar como que o manual ele pode ser útil na sua utilização, né? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Tá? Eu vou passar a palavra agora para o professor José Geraldo Lopes. Uma boa tarde. Eu sou José Geraldo Ramos, de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu e o Gabriel estamos participando desse grupo que é uma Câmara Técnica do Ministério da Saúde, tentando auxiliar aí no entendimento da Covid na gestação. Nós temos percorrido vários locais aí. Hoje deveria ter sido a discussão de um caso clínico, a apresentação de um caso clínico, acho que, se não me engano, era de Rondônia, e houve um problema no fuso horário lá, que eles se atrapalharam nos horários. E a ideia, talvez, a gente passar alguns slides, não sei se vai querer apresentar, Gabriel. Tenho aqui aquelas planchas que o nosso amigo Zaconeta nos fez aqui. Não sei se a gente poderia passar essas... Podemos, essa eu tenho só que localizar aqui, essas novas pranchas atualizadas, né? Ficou muito bonito ali. Ficou muito bom, ficaram muitas didáticas, né? Que vão estar presentes no manual, né? Elas vão ficar bem didáticas. Estou só aqui trazendo essas pranchas para a gente fazer essas discussões de uma forma geral. Tá? Perfeito. Ok. Só porque eu tenho ela aqui. Se você conseguir, eu tô tentando baixar elas aqui. Mas não, eu tenho aberto aqui. Tem aberto? Ah, não. Então, se você puder fazer essa projeção, a gente já faz algumas discussões já que podem ser interessantes. Então, a gente tem esse fluxograma aí. Ele faz parte do manual de recomendações para assistência gestante. A Karen colocou o endereço eletrônico ali, para quem quiser baixar eles. E está disponível para todo mundo. Então, essas planchas aqui foram feitas pelo professor Alberto Saconeta, de Brasília. Ele inicia o diagnóstico da Covid com critérios clínicos, né? Clínico epidemiológico, clínico e imagem e laboratorial. Então, nós podemos ter uma síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave, e passa por um contato próximo ou domiciliar do caso, que é confirmado nos últimos 14 dias, né? Então, o caso clínico que a gente tem suspeita tem que ter um contato próximo nos últimos 14 dias. A imagem em locais onde não possa fazer o exame PCR para COVID pode ser utilizada, então os achados tomográficos compatíveis, né, com quadro clínico de síndrome de gripal ou de angústia respiratória grave. E o laboratorial através do PCR, né, que é o nosso padrão ouro, né, ou através da captação do antígeno reagente de IgM ou IgA. O IgA a gente praticamente não utiliza, né? A gente pode fazer a dosagem do antígeno também por via nasal,
mas também no via sanguínea. E nos sintomáticos, né, a gente normalmente faz o PCR-RT do nasal, porque é o nosso padrão ouro. Então, desses pacientes, a gente normalmente tenta fazer o diagnóstico diretamente com o PCR. Extremamente importante é o score de alerta obstétrico, né, que a gente pode ter um alerta amarelo, um alerta vermelho, dependendo da frequência respiratória, saturação de oxigênio, e temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e sensório. O mais importante aqui seria a questão da saturação de oxigênio abaixo de 95%, né? Mas os outros são associados ao quadro de gripal, de angústia respiratória, como hipotermia ou hipertermia, com taquicardia ou bradicardia, hipertensão ou hipotensão. Então, são quadros onde, dependendo do grau de atividade, a gente considera como paciente alerta ou vermelho. Se for um alerta amarelo, a gente vai encaminhar a unidade básica de saúde para fazer uma avaliação, e se for vermelho, diretamente uma unidade já que atenda a Covid de casos graves. Né? Importantíssimo isso, porque se eu tiver algum local muito longe, que eu tenha que ter necessidade de uma UTI, a paciente com alerta amarelo já deve ser encaminhada. Mesmo que não tenha que internar, a gente tem que ganhar tempo. Né? A gente tem visto aí o país muito grande, locais muito longe, alguns 10, 12 horas para se deslocar. E, às vezes, se a paciente ficar grávida de uma hora para outra, a gente acaba não tendo tempo de internar numa UTI. E nós precisamos ganhar esse tempo. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem visto no Brasil inteiro, é a questão do deslocamento. Quanto mais cedo a gente encaminhar para os locais onde seja mais adequadamente atendido a pacientes, então perto de uma UTI, mesmo que a paciente não tenha que internar, hoje a gente tem disponibilidade de uso de verbas para o Ministério da Saúde, de deixar a paciente em alguma casa de saúde, até um hotel, para ficar perto da unidade de UTI. Então, é muito importante esse score para a gente tentar antecipar a complicação grave da Covid. Então, todo caso suspeito que tenha um sintoma gripal, né, e aí entra aí a odinofagia, a coriza, a anosmia, e a gente vê se o tempo de sintomas está abaixo de 48 horas, isso pode ser uma gripe, né? Então, lá a gente entra com o oseltamivir. Se já tiver acima de 48 horas, que é a grande maioria, a gente acaba iniciando os testes diagnósticos, né? E avaliamos a gravidade através daquele score de risco. E fatores de risco, que são os fatores para grávida, né? Especialmente a hipertensão, a obesidade e o diabetes. Nessa assistência gestante, nós temos os critérios de gravidade, né? Com dispneia, desconforto respiratório, pressão persistente do tórax, frequência cardíaca acima de 30. E aqui eu gostaria de salientar a saturação de oxigênio abaixo de 95. Né? No adulto normal, essa saturação tem considerado até 92. A gente tenta mostrar aos intensivistas e clínicos que a gestante tem uma necessidade maior de oxigenação, e com isso a gente tem um ponto de corte um pouquinho mais elevado. Se ela tem esse quadro grave, né, a gente tem que caminhar então para um local de atendimento, para atendimento especializado para COVID. Se não tem, a gente vai monitorizar ela, que pode ser por teleatendimento. Se persiste com tosse, febre, ou os fatores de risco, especialmente com a frequência respiratória aumentada, a gente considera como quadro moderado, e a gente tem que encaminhar também para uma unidade mais especializada. Entre os fatores de risco, como eu já tinha falado, obesidade, diabetes, hipertensão, mas ainda uma idade materna avançada e outras pneumopatias, especialmente asma. As outras são mais raras de acontecer, mas tem cardiopatia, por exemplo, que demonstra uma gravidade importante. Não sei se tu quer continuar aqui, Gabriel. Pode ser. Gente, as pacientes também, elas podem ser pacientes que estão com uma doença leve, né? Eu acho que, assim, se me permitir, eu queria até trazer um quadro clínico de uma paciente, por exemplo, leve, para a gente poder fazer uma
uma discussão sobre isso. O que seria uma paciente com quadro leve, gente? É aquela paciente, obviamente, né, que tem, assim, temos as assintomáticas com teste positivo, né, que você pode enquadrar elas nesse grupo, ou seja, são pacientes que não vão necessitar um cuidado adicional, mas nós vamos ter aquelas pacientes que estão tendo alguns sintomas leves, uma tosse, uma coriza, né, ou uma obstrução nasal, não necessariamente, eu acho que isso é importante, o Zé Geraldo ele já sinalizou, as pacientes não necessitam ter febre, né, em torno de 30% das pacientes, às vezes, não vão manifestar para a gente com a febre propriamente dita. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí, aos sinais gripais, que antes a gente esperava uma síndrome gripal clássica, e hoje a gente já tem um pool, né, de sintomas que podem se associar a uma paciente com Covid. Tá? E o mais importante disso, gente, é que essas pacientes não podem ter sinais de gravidade, ou seja, não é uma paciente que pode, por exemplo, ter dispneia. Se ela queixou de dispneia, ela já não é uma paciente mais leve. Tá? Se é uma paciente que fala assim, não, eu estou com dor no tórax, não pode. Tá? Nossa, sou uma paciente que estou com um mal-estar horrível, estou piorando demais. Essa paciente, a gente já tem que repensar o quadro dela e reavaliar se ela realmente seria uma paciente com doença. Para essas pacientes, gente, não são necessários nenhuma espécie, nem de... Eu estava ouvindo aqui um retorno, que eu não sei se vocês estão ouvindo também. Se por exemplo, essas pacientes não precisam, além do teste de Covid, elas não precisam, tá, de exames adicionais. Então, essas pacientes elas vão entrar em isolamento, tá? Esse isolamento domiciliar, ele é desejável, apesar que em algumas regiões, em alguns grupos populacionais, isso pode ser realmente desafiador, tá? E aí o que nós vamos passar para esses pacientes são só sintomas. Então você vai dar lá dipirona, paracetamol para a febre dessas pacientes. Preferencialmente, sempre que possível, fazer um acompanhamento de teleatendimento dessas gestantes. E essas pacientes, né, passado o período de isolamento dela, elas voltam para a atividade pré-natal, tá? Porque são pacientes que, em tese, se elas se forem classificadas até, né, o quadro final como doença leve, 14 dias depois elas já estão aptas já a voltar às atividades de pré-natal. Tá? Lembrando que essas pacientes com quadros leves podem evoluir de uma forma até assim, muito rápida para quadros moderados e graves. Então, por isso que é importante fazer esse monitoramento da paciente. Tá? Isso é uma situação que, assim, que nem sempre é fácil. Existem alguns municípios que têm um grande desafio para fazer monitoramento, às vezes por questões administrativas, às vezes por questão de staff mesmo, tá? Mas também nós temos municípios que têm utilizado a criatividade, têm utilizado o apoio dos seus servidores e têm conseguido fazer monitoramentos assim, que deixam certamente todos nós com muito orgulho. Né? Então, é importante que nesses primeiros 7 dias, né, você faça um monitoramento que pode ser ali a cada 2, 3 dias, tá joia? E depois, a partir do 7º dia, até o 14º dia agora, que a gente vai estar estendendo até o 14º, realmente fazer um monitoramento diário dessas pacientes, que esses são os dias que as pacientes pioram. E se elas estão começando a sinalizar, ó, estou com dispneia, estou com dificuldade de respirar, estou começando a ter dor torácica importante, ó, eu estou piorando demais, não estou melhorando, estou com uma dor no corpo horrível, essa paciente tem que ser atendida no presencial. Tá? E então a gente tem que viabilizar o atendimento dessas pacientes. Né? E é importante quando nós, por exemplo, colocarmos essas pacientes em isolamento, a gente já orientar ela quais são os sinais de alertas que elas podem entrar em contato com as suas unidades de saúde. Né? Tem alguns serviços que têm colocado nessas orientações o telefone da unidade de saúde, porque parece uma coisa simples, mas, por exemplo, algumas pacientes já relataram que elas não entraram em contato com a unidade básica de saúde porque elas não tinham o telefone ou não conseguiram ele com facilidade. Tá? Então, elas ficaram esperando a doença passar. Isso tem ocorrido em várias regiões, não só do estado de Minas Gerais, que é de onde, né, que é de onde eu sou, mas também em todo o Brasil a gente tem ouvido relatos do tipo. Então, facilitem, dê para o paciente que, olha, se você for ligar nesse lugar, você vai ser orientada, ou de vir, ou para ficar em casa, ou nós vamos criar uma estratégia para você ser cuidado. E sempre valorizar essas questões, né, gente? Desconforto respiratório, esse mal-estar, paciente que mantém febres elevadas, então são pacientes que merecem cuidado adicional, tá? Você pode passar o próximo, por favor, Zé? Que é você que vai estar controlando aí, né? Além do grupo leve, essa paciente ela pode ter um quadro moderado da doença. Né? E aí seriam aquelas pacientes que já têm um quadro assim, com uma tosse, uma febre mais persistente, diária,
né? Aquela paciente que tem uma tosse, você vê que a tosse, ela assim, se mantém muitos pacientes, até depois mesmo do período da cura, né? Mas ela vai tendo, se ela está associada especialmente com um quadro de piora progressiva, né? É uma paciente, são quadros que realmente tem que chamar atenção. E, obviamente, né, gente, essas pacientes que apresentam, por exemplo, uma frequência respiratória maior ou igual a 25, né, pacientes que têm uma saturação de oxigênio abaixo de 95%, o Zé Geraldo já falou, olha, são sinais de alertas, fiquem atentos. Né, ele até colocou ali como sinal de alerta até de 30 incursões respiratórias por minuto, mas maior que 25, né, Geraldo? A gente já liga já o nosso sinal amarelo, que essas pacientes, né, elas podem ter algum problema. E isso está naquela tabela, naquele score, né? Então, à medida que essas pacientes vão sendo monitoradas, né, a avaliação dela na unidade, por exemplo, pode ser também muito apoiada por aqueles scores, né, de alerta precoce. Então, isso daí é importante. Bem, paciente que já tem doença moderada, já são pacientes que têm que internar, já são pacientes que têm que realizar exames, tá? E já são pacientes que que já necessitam medicação, tá? Então, por exemplo, vai usar antibiótico se tiver critério de pneumonia bacteriana, tá? Mas usualmente entra, vê o quadro, né, dependendo da situação, e aí, a seguir, né, mantém ou não aquele antibiótico. Anticoagulação profilática para esse grupo tem sido proposto, né, enoxaparina tem sido, né, assim, a preferida, né, pela sua facilidade de uso, tá? Mas também você pode utilizar a não fracionada. Se essa paciente está recebendo catéter, está em catéter de O2, paciente está com mais de 7 dias, ou seja, paciente com quadro mais avançado, vai merecer corticoide, né? E aí nós vamos ter a opção da dexametasona endovenosa, né? E da metilprednisolona endovenosa também. Às vezes você pode usar até a dex oral, tá? Aqui nós não colocamos, né, Zé, a dex oral, né? E aí, na verdade, o antibiótico a gente mantém-se amoxicilina com clavulina, tem sido os mais, né, a linha de frente ceftrexona com azitromicina ou clavalanato com azitromicina. Então, esses pacientes são pacientes que vão estar internadas até que elas tenham uma melhora do quadro, né, e que possa ser possível fazer o monitoramento dela ambulatorial. Lembrando que pacientes com quadro moderado, gente, são pacientes também que podem evoluir de forma rápida para o quadro grave. Bem, pode passar para o próximo aí. E aí a gente entra nos quadros graves também. Tá? O quadro grave já seria aquela paciente com dispneia importante, com desconforto respiratório franco, né? Paciente que tem uma pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio abaixo de 95, né? Frequência respiratória acima de 30, PO2 a FO2 relação, né, menor que 300. Então, essa paciente também, assim como a moderada, vai precisar de internação. São pacientes que são candidatas, né, à avaliação com antibiótico, heparina profilática, se estiver acima do 7º dia, que normalmente esses pacientes já têm um desconforto respiratório, vão iniciar a corticoterapia, né? E aí, nesse grupo, a gente já vai fazendo, por exemplo, uma progressão, tá, das questões relacionadas ao oxigênio, né? Usualmente, essa paciente aí, se ela não consegue manter a oxigenação abaixo de 95%, que não é incomum nesse grupo, tá? Você já vai para o oxigênio em catéter nasal, 6 litros por minuto. E aí você vai progredindo. Se o catéter nasal, né, não funciona, a gente vai para a máscara de Venturi, né? Depois você vai, se você tem disponibilidade de catéter de alto fluxo, né, VNI, e até você chegar, tá, né, quando as pacientes elas têm maiores os critérios assim de importantes, não conseguem manter esse oxigênio acima de 95%, tá? A gente realmente, né, entubar essas pacientes. Tá? Então, existem critérios para a gente fazer isso, para a gente chegar nessas situações assim. Então, é importante a gente ter em mente. E lembrando que o paciente começou a usar catéter, a chance dela ir para uma UTI é importante. Então, se essa paciente não está no hospital com UTI, ela deveria ser, né, transportada, transferida para uma unidade que o tenha, porque ela pode piorar de forma muito súbita e de forma muito rápida. Zé Geraldo, você quer continuar? Você quer que a gente fale alguns casos assim? E a gente podia passar para todos, né? Até porque nós estamos com poucas pessoas, né? Eu acho também que fica uma coisa bem interativa, assim, tá? Eu vou trazer alguns casos aqui que a gente, né, que foram casos vivenciados no Brasil de uma forma geral, tá? Para a gente fazer alguma reflexão de alguns pontos de cuidados que são importantes. Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Eu separei aqui alguns casos que eu acho que, assim, que eles podem, vamos ver aqui, vamos ver se vocês conseguem ver minha tela a seguir. Então, vamos lá.
Vou projetar aqui para vocês, que aí a gente pode. Aí eu acho que a gente pode fazer uma discussão mesmo, né, sobre isso daí, até questão de fluxo, questões relacionadas a isso daí, que eu acho que é uma coisa que fica interessante. Vocês estão conseguindo ver a projeção do caso aqui? Sim. Então, pessoal, assim, eu trouxe um caso inicialmente de triagem, né? Triagem é uma coisa que realmente tem sido um desafio desde o início da pandemia para todos nós, tá? Fazer aquelas perguntas na paciente quando ela chega ao serviço de saúde sobre sintomas gripais, contatos com pessoas com Covid positivo, são extremamente importantes, tá? E a gente consegue ver isso no dia a dia. Então, eu trouxe aqui um caso para vocês, por exemplo, dessa gestante, que ela tem 27 anos, ela estava na segunda gestação, quando ela estava com 23 semanas e 2 dias, ela foi atendida numa consulta de pré-natal. E nesse mesmo dia, ela tinha feito já um exame obstétrico morfológico, né, porque tinha feito todo aquele arranjo que a gente tem proposto no pré-natal, né, que é, por exemplo, de você tentar fazer os exames no mesmo dia que o paciente comparece à consulta, tá? E aí ela já tinha sido admitida já no serviço, já tinha passado por uma conversa inicial, já tinha sido atendido, né, na recepção, tinha já feito, né, exames obstétricos, mas durante o início da consulta do atendimento, essa paciente foi novamente perguntada sobre sintomas gripais ou contatos com pacientes com Covid. E essa gestante, somente nesse momento, ela afirmou ter tido contato com familiar com quadro de Covid positivo há alguns dias, e que esse familiar, inclusive, estava internado em UTI, e que ela relatava que há 3 dias tinha coriza e que ontem tinha tido uma febre. E, inclusive, uma das dúvidas dela para aquele atendimento era se ela deveria testar para Covid-19. Né? Então, eu acho que esse caso aqui ilustra bem para a gente algumas dificuldades que a gente tem de uma forma geral, que é o quê? São aquelas pacientes que, por exemplo, por algum motivo elas não querem dizer que estão com sintomas ou não valorizam esses sintomas, que isso também é muito comum, né? Nós estamos chegando numa fase assim que, né, o sintoma gripal realmente assim está muito inespecífico, os sintomas de Covid, de uma forma geral, e aí às vezes nem acredita. Então essa paciente, assim, ela passou por uma triagem, ela mesmo assim, ela só foi, vamos dizer assim, suspeita, né, de Covid quando ela passou na consulta médica. E ela tinha feito já exame morfológico, é um exame demorado, né, Zé Geraldo? A gente, assim, o exame obstétrico morfológico é um exame que você demora um tempo importante. Ela aguardou, né, as questões relacionadas, assim, ela aguardou consulta, ela aguardou o exame junto com outras pacientes, ou seja, ela não foi isolada. Então, como mostra que isso daí é importante a gente ter esse quadro. Eu queria ouvir um pouquinho, assim, como que vocês têm feito nos lugares de vocês aí, né, assim, Maria do Carmo, né, e Yurian, como é que vocês têm feito aí em Brasília? Quem puder aqui participar, se vocês estiverem conseguindo, tá ativando o áudio. Zé, como é que vocês têm feito aí com vocês? Porto Alegre. Olha, a gente tem dois grupos de pacientes, né? Uma paciente totalmente assintomática, né? Como a gente tem feito rastreamento universal, a gente acaba tendo um número muito grande de pacientes que a gente só acompanha sem ter nenhum quadro clínico importante. E a gente, né, não é uma porta de entrada para o Covid simples. A gente é uma ponto de referência. Então, quando tem que fazer o diagnóstico de Covid, a gente encaminha para a unidade básica de saúde. E quando a gente recebe a paciente grave, né? Que já precisa de internação e, frequentemente, talvez o mais frequente, internação de UTI. Então, a grande maioria das pacientes graves que a gente tem acabam indo diretamente para a UTI. Já com caso grave, né? Já com caso grave. Maria do Carmo, e vocês aí? Eu realmente, Gabriel, eu não estou mais na linha de frente, não faço pré-natal, mas eu aproveito sempre as aulas de vocês para sempre estar, por exemplo, no próximo mês tem um seminário para atenção básica em que eu falo exatamente sobre todos esses aspectos, a importância do questionário, da anamnese da paciente, sempre ela pode negar na primeira vez, mas sempre insistir. É isso que eu tenho orientado, a minha função tem sido mais orientar o pessoal da atenção básica. Perfeito. O que estou feito aqui no estado é sempre isso, uma vez que eu não estou mais na linha de frente. Mas sempre estou tendo cuidado de orientar o pessoal da atenção básica, né? Algumas pacientes... Porque eu acho que é muito importante
É muito importante que a atenção básica tenha essa visão de fazer essa anamnese e diagnosticar essa paciente já na fase inicial e fazer o monitoramento. Sim. É o que eu tenho feito aqui, realmente, aqui no meu estado. Perfeito. Esse duplo cheque, né, gente, ele acaba sendo importante, porque às vezes a paciente fica com medo de não ser atendida, né? Ou ela fica com medo, assim, se falar isso, ela vai ser isolada, e aí ela vai ficar junto com pacientes com Covid, ainda tem esse receio. Então, assim, essa tem sido uma manifestação constante. Então, a gente pode ter pacientes que naquele momento ali, elas omitem uma informação inicial, mas não deixam de falar na consulta, de uma forma geral, né? Mas tem aquelas pacientes também que subestimam os sintomas, né? Por isso também a importância, né, da gente estar reforçando isso. Às vezes o paciente que já teve Covid anteriormente acha que não vai ter de novo, né? E aí de repente começa com sintomas gripais. Alguém mais quer dividir experiência do estado ou da região que trabalha? Yurian, você tem visto como está funcionando aí os fluxos? Oi, boa tarde, doutor Gabriel. Boa tarde, Yurian. Não, a ver, lembra que eu participo... Epa, o Yurian saiu da reunião. Mas daqui a pouquinho eu acho que... Você está na reunião, Yurian? Ah. Estaba por dudas. Cayó aquí a conexão. Não, le falava que eu participo acá de uma forma ativa, mais por fora. Porque como ainda eu não he validado mi diploma, só tenho experiência quando trabalhei lá no Pará. Mas, pelo menos, trato de falar a importância de estos fluxos. Paso todos estos fluxos, estos manuais a médicos que ainda que están trabajando na linha de frente, que están trabajando lá nas UBS para que todos estos fluxos, estos manuais que vocês apresentan acá, pelo menos llegue a donde tenha que llegar, que es principalmente na atenção primária. Fazendo um bom trabalho na atenção primária, eu acredito que todo trabalho más para cima fica muito melhor. E assim as grávidas chegam a uma atenção secundária com uma melhor atenção médica. Perfeito. Não, isso mesmo. Né? Então, acho que esse caso ele serve para ilustrar muito bem assim, que assim, os profissionais de saúde eles podem estar expostos à contaminação, então não devem baixar a guarda. Né? A gente deve sempre reforçar, porque às vezes a paciente pode ter esquecido daquele sintoma e ela vai sinalizar em algum momento, então é importante a gente ter isso daí. E desde a atenção primária, né? O meu hospital, ele faz atendimento, obviamente, terciário, mas ele também faz atendimento de gestação de alto risco, até por ser um hospital-escola. Então, você pode ter, né, todas essas circunstâncias ocorrendo, né, de uma forma geral. Né? Professor Zé Geraldo, quer que a gente fale mais um caso? O que você acha? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Na verdade, estou vendo o pessoal que está sempre nas reuniões aqui, né? E o pessoal da nossa assessoria aí, que nos ajuda a transmissão. Não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa. Yurian, Cristiane, Maria do Carmo. Basicamente, os três que estão de fora aí, mas então... Gabriel. Oi, desculpa. Hoje a minha internet não está boa, porque eu estou aqui na zona rural de Jardim de Piranha, bem no sertão do Rio Grande do Norte. Bem no meio. Como é que está o Covid aí? Graças a Deus, aqui está tudo bem. Todo mundo vacinado aqui na minha casa. Ah, muito bom, muito bom. Quer dizer, isso aqui foi aqui onde eu nasci. Aqui é a minha casa bem antiga. Ó, tem aqui a fotografia do meu pai e da minha mãe. Perfeito. Bem típico, Meu pai já faleceu, mas minha mãe está bem vivinha, está aqui com a gente. Que bom, parabéns. Sempre eu gosto de voltar aqui Sempre eu volto aqui às minhas origens, inclusive dessa vez está vendo os netos também. Para conhecer o que é a zona rural. Tem que curtir bem a manhã. Com certeza absoluta. Ô Zé, você acha que a gente podia falar de um caso de paciente assintomática, por exemplo? Eu
Eu acho que a gente podia, na verdade, falar sobre a questão das vacinas, que é o tema do momento. Perfeito. Porque está dando muita confusão, né, em relação às vacinas. A gente tem, digamos, orientações diversas de vários locais. O próprio Ministério da Saúde não tomou uma decisão ainda, acho que definitiva. A gente, na comissão técnica, nós temos sugerido de fazer uma vacina da Pfizer como segunda vacina para quem tomou a AstraZeneca. É um assunto controverso, mas a gente está seguindo orientações dos Ministérios da Saúde da Inglaterra e do Canadá, que já tem feito isso, já definiram essa estratégia, né? Porque nós estamos com algumas pacientes aí com dificuldade de fazer a segunda dose. O estado do Rio de Janeiro já definiu essa estratégia, outros estados estão por definir, parece que São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul já estão fazendo isso. E nós temos que fazer essa definição no resto do país. Né? Mas é um assunto que está em, digamos, discussão nesse momento para o resto do país. Né? Mas a nossa ideia é que essa segunda dose da AstraZeneca seja feita pela Pfizer. São mecanismos de ação diferentes das duas vacinas, não tem nenhum estudo comprovando que isso funcione, mas a lógica nos diz a realizar isso, e é melhor do que a gente fazer isso do que não vacinar. O não vacinar é um problema. Não dar a segunda dose. Não sei, Gabriel. Eu não tenho dúvida também, né, Zé Geraldo, que assim, uma coisa que a gente tem que fazer é estimular a vacinação, né, e estimulá-la de forma efetiva, né, de forma eficaz. Né, no momento, igual você mesmo sinalizou, tem ainda uma certa controvérsia de como vai ser feita essa segunda dose para as pacientes que ou fizeram a primeira dose da AstraZeneca durante a gestação, ou mesmo fizeram pouco antes de engravidar, né? E aí, assim, dioturnamente, né, Zé Geraldo? A gente recebe realmente, assim, perguntas sobre, né, como fazer a abordagem dessas pacientes nesse momento. Né? Então, é importante a gente, né, tá clareando, seguir as diretrizes que forem recomendadas. Tem algumas discussões, igual o professor Zé Geraldo falou, de algumas sugestões, né, para tentar melhorar a imunização desses pacientes. Então, assim, é um tema relevante também. Estou vendo que a Maria do Carmo aqui levantou a mão. Por favor, Maria do Carmo. Ontem, Fernanda deu uma aula para a Sociedade de Ginecologia, para a SOGORN, e exatamente ela deu muita ênfase à vacina, né? Porque, embora que a maioria dos participantes são pessoas que atendem na saúde suplementar, mas tem alguns que dá plantão nas maternidades do SUS, mas foi muito importante a aula de Fernanda ontem aqui para a sociedade, para os sócios da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte. Foi muito importante a aula de Fernanda. E falou, ela deu muita ênfase exatamente às vacinas. Foi muito bom. Perfeito. E muito elogiada por todos. Zé Geraldo, como é que está essa questão da vacinação no seu estado? Você está falando que eles estão... O estado do Rio Grande do Sul, ele é um, digamos assim, ele tem vacinado bastante, né? É o estado que mais vacina, eu acho, no país. Então, a vontade de vacinar está grande. Mas as presidências do estado definiu já que estão gestantes, todas estão sendo vacinadas, não há mais a questão da critério de riscos, né? Então, isso foi na verdade, uma iniciativa da Sociedade de Ginecologia do Estado, do professor Girks, de que, junto com procurou o Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde, e conseguiu se definir que toda gestante seja vacinada. Então, passamos mais um degrau, né, que estava com dificuldade, que alguns locais ainda só vacinam as de alto risco. A segunda dose não foi definida ainda, a gente está insistindo com eles, mas está praticamente certo que vai ser a da Pfizer. Tem disponibilidade da Pfizer para fazer. A da Janssen está por chegar aí, não chegou ainda, mas ela tem o mesmo mecanismo de ação da AstraZeneca, então, no princípio, não poderia ser. Se faz a da Janssen, tem que fazer a da AstraZeneca, a segunda dose. E eu, particularmente, acho que poderia ser liberada a AstraZeneca mesmo, porque a chance de ter uma trombose é extremamente rara e é uma trombose extremamente específica, que é uma trombose trombocitopênica, né, que é das tromboses que menos frequente é. E é um cuidado que o pessoal teve, mas um cuidado, acho que, vendo assim, a questão de risco-benefício, eu acho que o benefício da vacinação é muito maior que o
próprio risco. Alô? Opa. Mas é isso aí, Gabriel. Não, perfeito. Eu acho que assim, muitas sociedades ainda aguardam, né? Ainda existe aquela recomendação do Ministério da Saúde que tem, né, do PNI, que ele fez de 45 dias após o nascimento fazer a segunda dose da AstraZeneca, mas já existe um movimento nacional, né, de vários estados do país, já desejando, igual você falou, Zé Geraldo, igual o Rio Grande do Sul está fazendo, que é pensar em fazer a segunda dose com a Pfizer, né, das pacientes que receberam a AstraZeneca, para ter pelo menos um esquema de 2 doses. Né, são discussões realmente que tem, assim, enquanto a gente estava discutindo aqui, eu acabei de receber no meu WhatsApp aqui, né, uma pergunta exatamente sobre isso, Zé Geraldo, olha para você ver como é que a coisa está realmente quente, perguntando como que vai ser, né, o movimento em relação a isso daí. Né, então, assim, é bom a gente ficar atento para as definições oficiais, mas já alguns estados já movimentam no sentido de fazer a Pfizer como segunda dose, né, e isso daí é importante. Um outro ponto também que eu acho que, assim, merece uma discussão importante, né, que é inevitável que a gente faça isso em algum momento, é a vacinação de pacientes abaixo de 18 anos gestantes, né? Sim. Esse é um tema que realmente, assim, chama bastante atenção, né? Tem as questões legais relacionadas a isso daí, mas são gestantes, né? São pacientes de risco, apesar, né, da tenra idade. Então, na verdade, são pacientes que também se colocam em risco diante de uma infecção da Covid-19. E agora a própria Pfizer já tem, né? Você vê que nos Estados Unidos já tem um avanço da aplicação de vacina de 18 a 12 anos, né? Porque a Pfizer já avaliou nesses grupos, não de gestantes, mas na população normal. Então, esse é um outro ponto de discussão, né, Zé Geraldo? Queria também que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, então, a questão das... Vamos deixar até a questão das não gestantes abaixo de 18 anos. Qual é o problema? O problema é o mesmo da gestação que não tem ensaio clínico randomizado liberado. Então, a segurança, a gente não sabe qual é a segurança. As crianças e adolescentes têm um risco de ter doença grave muito pequeno. Mas elas são altamente transmissíveis, né? Elas são vetores, né, de a chance de ter uma gravidade é assintomática. Né? E a chance de elas terem alguma complicação também é pequena, como são outras vacinas utilizadas. Né? Então, essa discussão, a gente tem que ficar esperando ensaio randomizado para liberar para a criança, eu acho que a gente vai ter que ultrapassar isso. São aqueles riscos que a gente tem que tomar. Até esse momento não houve esse problema, porque não tem vacina suficiente para todo mundo. Mas daqui a pouco vai ter. E aí a gente vai ter que decidir se crianças têm que ser vacinadas ou não. E eu acho que vai ser inevitável. Elas vão ter que ser mesmo antes dos ensaios randomizados serem terminados. Tem ensaio randomizado que está em andamento para isso. Na questão da gestação, aí é diferente, né? Porque ela tem o risco gestacional. Então, a gente tem visto morte de pacientes jovens, né, grávidas com Covid. Então, nesse caso aí, como o risco é muito maior, o benefício também é maior. Né? O benefício da vacina é maior do que o risco da vacina, mas o risco da doença é muito grande. Não está liberado ainda, mas eu acho que vão acabar liberando também nesse grupo de gestantes, abaixo de 18 anos, mesmo não tendo ensaio randomizado. A gente está numa situação hoje, mundial, de nós estamos presos aos ensaios randomizados. Então, a lógica clínica parece que foi para o espaço. Mas nós estamos no meio da pandemia, às vezes a gente tem que tomar alguma decisão um pouco mais, digamos, arriscada. Sim, tem até estudos, né, que eles estão começando a fazer também com outras vacinas em indivíduos abaixo de 18 anos, né? Maria do Carmo, você que é uma histórica, né, lutadora pela redução da morte materna, né, o que você acha dessa situação de vacinação? Porque você tem muitas taxas, nós todos, né, temos altas taxas de gravidez na adolescência, né? Exatamente. Aqui, 19% dos nascimentos aqui no Rio Grande do Norte são de
pacientes entre 14 e 18 anos de idade. Nós temos até meninas com 11, 12 anos de idade. E eu acho muito importante, realmente, que elas sejam vacinadas, né? Daí a importância de fazer essa campanha. Nós temos feito, inclusive ontem pela manhã, doutor Luiz Alberto, que é um infectologista, que é um professor da UFRN, fez exatamente uma entrevista numa rádio FM de Natal e fez bem esse incentivo da importância da vacinação em todas as faixas etárias, e acreditando que para as crianças até 12 anos, que acho que até o próximo ano realmente vai ter essa vacina aqui para todos nós brasileiros, né? Doutor Luiz Alberto, ele é professor, é um defensor da vacina em todas as faixas etárias, e foi muito importante essa entrevista ontem que ele deu numa FM de Natal. E assim, acredito que vamos conseguir vacinar todo mundo aqui no estado. Sim, eu acho que assim, esse tema também puxa um outro tema que também está descrito no manual, né, Zé Geraldo? E é a questão da prevenção da gestação não desejada, né? Que realmente, assim, né, esse é um momento que mais do que nunca os serviços de contracepção deveriam se esforçar ao máximo, né? E deveria ser também, obviamente, discutido com uma grande frequência com adolescentes, né? Ou pacientes que estão em risco de gestação, mas que não tomam nenhum cuidado, que isso ocorresse, né? Porque, na verdade, assim, como que essa política da contracepção, ela também melhora discussões como essas, né? Se nós não tivéssemos, porque muitas pacientes jovens, abaixo dos 18 anos, têm gravidez indesejadas, uma grande parcela, né? E, portanto, esse seria o grupo de cuidado, né? Especialmente nesse momento de Covid. E, às vezes, a gente vê realmente que, assim, tem uma certa, né? A população já está cansada, né? Você está vendo que os jovens também, todo mundo, mas também os grupos de jovens agora estão se encontrando cada vez mais, né? Essa é uma percepção, né, que eu não sei se vocês têm tido, mas para mim tem sido frequente. As pessoas estão mais juntas nesse momento, inclusive os jovens, né? Então aumenta essas situações de risco, né, de gestação não planejada. Fora que, por um período bem importante, né, Maria do Carmo, a gente teve também alguns serviços que a contracepção ela não foi considerada um serviço essencial, né? E aí você teve um aumento muito importante, assim, né, dos casos de gestação indesejada, né, nos estados, em todas as faixas etárias, de uma forma geral, né? Como é que vocês estão com seus serviços de contracepção aí no Rio Grande do Norte, Maria do Carmo? Eles reativaram, mantêm ainda? Geralmente, quando nós fazemos o treinamento na atenção básica, que sempre eu tenho cuidado de fazer, sempre eu estou fazendo, o Comitê de Mortalidade Materna sempre faz seminários com as regionais, com o pessoal da atenção básica. E, geralmente, nós iniciamos com planejamento reprodutivo. A importância do planejamento reprodutivo, né, para evitar uma gravidez não planejada ou indesejada. E sempre eu chamo a atenção que todo mundo da atenção básica deve indagar os pacientes sobre como é que está fazendo uso do contraceptivo. Eu dou muita ênfase aos agentes de saúde, porque eu sempre digo que os agentes de saúde são os soldados que realmente eles estão permanente em contato com as famílias, com as mulheres, e sempre incentivo para que os agentes de saúde também procurem saber se ela está tomando a pílula corretamente, ou então, como é que está, se é usuária do DIU, se tem feito a revisão. Aqui nós temos uma campanha, os médicos, a maioria dos médicos são muito adeptos do DIU, inclusive o DIU pós-parto, o DIU pós-aborto. Nós já fizemos a campanha aqui, aquela do Ministério da Saúde. Por exemplo, a doutora Rejane, lá em Mossoró, já colocou mais de 1.000 DIU no pós-parto, na maternidade onde ela trabalha, lá em Mossoró. Então, assim, sempre tem incentivado o uso do DIU. Eu ainda faço um ambulatório na Unimed, 2 dias na semana, e sempre as pacientes da idade reprodutiva eu faço incentivo para o uso do DIU, né? Ou então, e sempre tenho cuidado, recomendando postergar uma gravidez pós-pandemia. Então, pelo menos quando alivia, quando todo mundo esteja vacinado. Não, perfeito. É um trabalho intenso, né? Tem que ser diário. Com certeza não pode absoluta. falhar um dia. Perfeito.
E nós tivemos, no início da pandemia, muitos serviços, né, de contracepção que, por causa da necessidade de readequação, dos esforços mesmo para poder, né, atender, né, a situação pandêmica, né, acabaram que não tiveram tão efetivos. Então, assim, também é um cuidado que agora que essa pandemia já se arrasta, né, que a gente também tem o cuidado da gestação não planejada. Né, professor José Geraldo? Sim, a gente está naquele momento ali que estão as pessoas cansando, né? Estão se arrastando a pandemia, as pessoas estão começando a sair na rua fazendo qualquer negócio. E os jovens são os mais, digamos, afoitos, né? Estão fazendo cada vez mais festas e aglomerações. Isso é um problema difícil. A gente precisa de um incentivo muito grande. E aí eu acho que falta talvez uma campanha publicitária para reforçar essa necessidade. Né? Isso é uma coisa que realmente a gente sente falta. Né? O reforço das pessoas, porque a gente está diminuindo um pouco a Covid, mas nós estamos num nível muito alto ainda. As UTIs estão cheias ainda. Então, e vai demorar. Quem está na UTI hoje são pacientes jovens, são pacientes que demoram muito tempo para sair da UTI. Então, eu acredito ainda que nós temos 2 meses ainda de UTIs lotadas. E enquanto não liberar esses leitos e tivermos uma vacinação mais consistente da população, a gente tem que manter ainda um certo distanciamento. Né? Eu sei que as pessoas estão cansadas, mas, infelizmente, é a arma que nós temos. É exatamente. Uma coisa que a gente tem falado muito é isso daí. Nós ficamos numa situação um pouco melhor do que quando a gente teve a segunda onda, que realmente, assim, foi muito intensa, né? As CTIs quase que atingindo 100%, pacientes em fila de espera para a vaga de CTI, mas agora, mesmo com as reaberturas que ocorreram, nós estamos fazendo isso no momento que ainda mantém altas taxas de ocupação de CTI, de internação, ou seja, nós estamos numa situação melhor, mas não cômoda, né? Nós estamos mantendo um platô elevado. Eu acho que isso daí tem sido observado em várias regiões. E com esse fenômeno que o Zé Geraldo acabou de sinalizar, nós estamos tendo pacientes cada vez mais jovens nas UTIs, não é verdade? E isso daí já tem sido um fenômeno que está observado assim, em várias regiões do país. Então, assim, graças à vacinação, tem se sinalizado uma diminuição das internações e da internação e UTI dos pacientes acima de 60 anos, apesar da gente saber que a vacina ela não é 100%, né? Ela tem sim, né, alguma taxa de falha dentro desse contexto, e isso, né, faz parte do processo de vacinação de qualquer tipo de vacina, né? Então, na verdade, assim, ela tem se mostrado, sim, efetiva, né, para essa faixa maior de 60 anos, que é a que tem maior cobertura, né? Então, isso também deixa a gente mais otimista também quando a gente começar a cobrir as faixas etárias mais jovens, quando atingir uma parcela importante da população, a gente vai ter realmente assim, um impacto importante nas UTIs. Mas, por enquanto, o que a gente vê são jovens indo para as UTIs, né, que, com idades cada vez assim mais, né, mais impressionantes, né, 30 e poucos anos, né, que a gente não via tanto antes no início. Né, assim, tem lugares que a média de internação é 40 e poucos anos de quem está na UTI em algumas partes do Brasil. Isso chama muita atenção de uma forma geral. E aí, né, essa reabertura que nós fizemos agora para retomar as atividades que são importantes de uma forma geral, né, ela, na verdade, a gente tem que entender que é exatamente isso que o Zé Geraldo falou. A gente não pode ir muito afoito, não, porque o cenário ele não mudou. O que mudou foram que algumas pessoas já foram vacinadas, mas muitas ainda não. E essas têm que manter os cuidados, né, de distanciamento social, de uso de máscara, de higienização de mãos, né, todos aqueles cuidados que a gente fez pelo Covid, que o que a gente vê hoje é isso, né? É igual assim, às vezes, igual o Zé falou assim, população jovem é muito afoita, vai enquanto é a população menos vacinada. O nosso cenário não mudou. Mas é uma população também que tem um potencial de transmissão de vírus, né, por serem mais assintomáticos e oligossintomáticos, bem importante. Então, são coisas assim que a gente tem que ter em mente de uma forma geral, e não baixar essa guarda, né? Maria do Carmo, eu vi que você levantou a mão, por favor. É o seguinte, Gabriel, eu tenho uma colega conselheira que ela dá plantão num hospital de doença infecto contagiosa, Hospital Geisel do Trigueiro.
Ela hoje colocou aqui no WhatsApp, quinta-feira, por aqui no hospital, estamos mais tranquilos com relação à Covid, com menos pacientes internados. No entanto, os casos pós-Covid estão cada vez mais graves, mais demorados, com muitas infecções nosocomiais. Então, assim, o que ela está observando é que diminuiu o número de pacientes internados com Covid, mas as pacientes internados com consequência com relação com o caso de Covid, pós-Covid, tem aumentado no Hospital de Doença Infecto-Contagiosa aqui em Natal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar também, né, que são os casos pós-Covid, das comorbidades que estão aparecendo após o paciente tem Covid. Isso é um depoimento de uma colega nossa que é intensivista no Hospital de Doença Infecto-Contagiosa, Hospital José Trigueira, aqui em Natal. E que não são poucas as sequelas, né? É o quê? Não são poucas as sequelas, né? E estamos conhecendo cada dia uma nova. Exatamente. Então, eles que têm aumentado o número de internamentos por sequelas pós-Covid. O número de pacientes com Covid tem diminuído, mas as sequelas pós-Covid têm aumentado. É outra batalha que temos que vencer também. Essa é uma batalha que a gente não conhece ainda, o que vai acontecer. Exatamente. Não sabemos o que é que vai acontecer. E com as cepas novas, esse tipo de coisa também, a gente não sabe nem como que vão ser os novos cenários, né? Cepas entrando, circulando cada vez mais cepas novas. Eu acho que não é só aqui no Brasil, não, na América Latina, no mundo, né? Tem sido um motivo, assim, também de preocupação de como que vai ser essa continuidade, qual que é o impacto que tem na morbidade, tanto durante a infecção quanto pós-infecção, igual você falou, Maria do Carmo. Isso realmente, assim, nós estamos entrando agora nesse momento, assim, do que realmente tem pós-Covid. Primeiro, nós focamos no Covid, né? Agora, nós estamos entendendo que ele tem uma extensão importante no pós também, né? E que, às vezes, morbidades que duram um tempo, né? Pessoas com diminuição mesmo de capacidade de produção, que isso também é uma coisa importante para qualquer país, né? Assim, sequelas, às vezes incapacitantes, de produção mesmo, não incapacitantes de viver, mas de limitantes de alguma forma, né? Isso é importante. Muito bem, Gabriel. Acho que chegamos às 5 horas, né? Isso. Discutimos bastante coisa. Pena que a audiência está pequena. Com certeza. Né, assim, a gente espera que ela possa aumentar nas próximas aulas, né, Zé Geraldo? A gente possa ter os casos, assim, alinhados para a gente poder fazer as discussões, né, de uma forma mais ampla, tentar apoiar mais os estados, mas eu acho que hoje nós fizemos uma boa discussão sobre aspectos gerais do Covid, né, eu acho que nós fizemos boas reflexões aqui hoje, Zé Geraldo. Ótimo, não, com certeza. Com certeza. Né, agradeço, como sempre, né, a presença de todos aqui, né, Maria do Carmo, Yurian, sempre presentes, a todos aqui presentes, que mostram realmente, assim, a dedicação de vocês na luta pela saúde de nossas mulheres, né? E deixo, assim... Muito importante, eu sempre participar de vocês, embora aqui bem distante, mas a internet nos favorece, hoje a internet nos favorece, né? Com certeza. Quem diria, quando criança, aqui na zona rural, jamais ia poder ter uma participação dessa, né? Nem quando estudante ainda, né? E até pouco tempo, e hoje, graças a Deus, mesmo na zona rural, nós já temos essa possibilidade, né, de discutir, de conversar mesmo à distância. E sempre aprendendo com vocês. Então, boa tarde. Boa tarde. Um abraço, Gabriel. Um abraço a todos aí, gente. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.